Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Cadê o povo? O povo ainda tá dormindo. Vou fazer que nem Ana Maria Braga aqui. Acorda, menino! Vamos acordar esse povo! Meu pai do céu! Parece que ficar em casa dá mais preguiça. Cadê meu pessoal? Podem cutucar os colegas aí que tá na hora de levantar da cama. Deixa eu ver aqui. Ah, começou a entrar. Mais um. Vamos acordar. Vamos despertar esse povo. Cadê meu pessoal? Deixa eu ver. Ei, Fabiane. Bom dia. Oi. Fabiane agora é que vai me ajudar aqui, não é, Fabiane? No lugar da Jéssica? Cadê a Fabiane? Deixa eu ver aqui. Cadê meu povo? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver, a pessoa está entrando. Gente, eu só estou aguardando um tempinho para a gente. Isso. Ei, Débora. Ei, Bom Lu, dia. Bom dia, tá joia? tudo bem? E você? Graças a Deus. Tô aqui esperando, tô tipo Ana Maria aqui, ó. Acorda, menino. Vamos todo mundo acordar. Cadê? Vou Eu, bater palma aqui, fazer barulho para acordar cada um em casa. E eles já aí, estão gente, tudo entrando. então, tô vendo aqui, tô acompanhando. E vocês estão bem? Tudo em Bem, paz na casa, família, tudo jóia. confinadíssimos. Que Sem bom, aguentar pessoal. mais, eu acho, né? Como, Débora? Sem aguentar mais ficar em casa, eu acho, né? É ruim, né? É Nossa, complicado. É muito ruim mesmo. Dá uma. É ruim assim não poder sair, né? Você ter escolha é uma coisa. Agora não poder, enfim, não é fácil mesmo não. Cadê meu povo? Podem ir cutucando o povo aí, ó, para eles acordarem. O pessoal tá muito lento. Diga, Marcos. É que tá fraquinho. Fala um pouquinho mais alto, por favor. A Fabiane falou que o microfone dela não está funcionando. Ah, é? Ah, tá. Então manda um abração para ela, tá? Tudo bem. Obrigada, Marcos. Deixa eu ver aqui. Oi, gente, eu vou começar, né? Porque eu sempre gosto. Como o pessoal tá entrando tudo direitinho, tá liberado para todo mundo entrar. Então também não é justo, né? Ó, eu vou dar início, então. Eu gostaria de combinar com vocês da mesma forma que eu falei, né? Quarta-feira. Deixo vocês bastante à vontade. Na hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer, tá? A gente pede que nesse início o microfone fica desligado, porque qualquer coisinha, se fizer um barulho no ambiente que você estiver, acaba interferindo muito, né? Mas assim, fiquem à vontade para poder fazer pergunta, tá? E esclarecer durante a explicação, tá bom? Eu quero que vocês participem, isso que é muito importante, tá bom? Tudo. Enfim, o importante é que a gente possa ter a participação de vocês. E sempre aquilo que eu falei com vocês. Chamem seus colegas para poder literalmente participar conosco nas nossas lives, tá bom? É muito bom a gente aqui ter e deixa eu até vou aqui dar uma chamada aqui, ó. Aline Alejandra, Beatriz, Débora, Fabiana Frade, João, Marcelo Assis, Marcos Arthur, Mariane Michele, Melina, Sérgio. João entrou cedo, eu vi que o João já estava. É isso mesmo, e eu sempre abro aqui mais cedo, justamente porque quem quiser já vai entrando. Eu acho que isso ajuda até a facilitar também, né? A entrada de vocês, e eu deixo acesso a todos vocês para poderem ir entrando, que assim agiliza, tá bom? Pode falar aí com os colegas de vocês para começar e acordar cedinho,
tá? Eu tô achando que tem gente que tá aproveitando até o último minuto ali na caminha, mas faz favor. Então, gente, agora vamos dar início, tá? Eu vou desligar aqui, porque aí fica mais fácil em termos de projeção. Então, vou por aqui, ativar a câmera, tá? E fiquem à vontade, como eu falei com vocês, para qualquer questionamento em relação. Deixa eu ver aqui, que eu cliquei coisa errada, lógico, né? Deixa eu ver esse. Isso, tá? Então fiquem à vontade. Gente, então, ó, vamos para poder sextar, né? O que que nós vamos falar? A semana passada, eu acho até que eu já dei uma introduçãozinha, mas de qualquer forma, eu sempre gosto de retomar um pouco para que a gente possa, recapitular, mesmo porque eu acho que é muito importante, né? De qualquer forma, quanto mais às vezes a gente ouve uma outra palavrinha, isso ajuda muito na fixação, tá? E particularmente no sistema ósseo, vocês vão ver que existem várias palavrinhas aqui diferentes e que eventualmente vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir, tá bom? Então eu sempre gosto de reforçar, porque isso ajuda a gente a lembrar, tá? Então eu vou recordar aqui também para a gente poder ter uma linha de raciocínio completa, que eu acho que é fundamental, tá certo? Então, vejamos, nós então hoje vamos trabalhar com esse sistema esquelético, mas no contexto da sua constituição tecidual, tá bom? Então, vamos. Aqui nós já conversamos, né? Aliás, desde o início, desde quando eu apresentei vocês as estruturas ósseas, e mesmo porque, olhem só para a gente recapitular e ter essa noção do conjunto, né? Eu apresentei a parte esquelética, desde ali a nomenclatura dos ossos, a distribuição da nossa estrutura esquelética em porções axial, apedicular, cinturas, né? Falamos também da classificação dos nossos ossos, né? Foi semana passada, nós estávamos falando disso, ossos longos, ossos planos, ossos curtos, né? Sesamoide, enfim. Por que eu falo isso? E eu sempre peço a vocês, tá, gente? Na hora de estudar, tentam recapitular, porque aí a gente vai fixando, a gente vai guardando, isso se torna uma coisa mais fácil, mais tranquila, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Nós trabalhamos com o aspecto funcional da estrutura esquelética, isso, inclusive, vocês sempre falam com muita propriedade, conseguem enxergar o tanto que ele é importante para realmente servir, né, de suporte para a nossa estrutura corporal, proteger os nossos órgãos, com ênfase à região craniana e a própria. Ah, deixa eu pegar aqui, né? Porque eu sempre. Opa! Não, e aqui. Isso que eu quero pegar, tá? Isso. Com o ênfase da região craniana e a própria caixa torácica, hoje a gente consegue perceber facilmente essa proteção de órgãos internos, né? Bem como também a medula, a coluna cervical que protege a nossa medula espinal, tá? E, obviamente, funcionar para os nossos movimentos, ser alavanca para os nossos movimentos. Porque, diga-se de passagem, é isso que a gente estava conversando aqui no iniciozinho, né, com Débora. Essa questão de ter que ficar em casa, ter que ficar em menor nível de atividade, incomoda, né? A gente, por mais que a gente tá aqui no dia a dia, em casa, realizando as atividades, a gente quer bater a perninha. E a gente acostuma, assim, nós somos indivíduos que realizamos muitos movimentos, que temos essa necessidade, né, até mesmo gasto de energia nesse sentido, né? E também comentei com vocês em relação a outra função, porque é o local de reserva de minerais, tá? E isso, inclusive, hoje vai ser muito importante para nós. Por quê? Porque eu vou apresentar a vocês a constituição tecidual dos nossos ossos. E o que leva muito fortemente a diferenciação da estrutura óssea em relação a outros tecidos do nosso corpo é justamente essa reserva mineral aqui.
nós apresentamos muito cálcio, nós apresentamos fosfato, nós apresentamos componentes inorgânicos que nenhum outro tecido tem, tá? Então, isso daqui é um grande diferenciador. Ele faz parte da função, né? Por isso a gente está pontuando aqui, mas por isso até que eu destaco a vocês. Além de ser função, porque ele está reservando, né? Mesmo porque vocês vão ver adiante que cálcio, na hora que eu realizo uma contração muscular, eu gasto cálcio, né? Então, ele realmente é importante para o meu organismo. Mas, além disso, é muito importante também, porque esses componentes são um grande diferencial no nosso tecido, tá bom? Bem, e é onde é fundamental, eu chamo a atenção de vocês, na hora que a gente pede qual que é a constituição do tecido ósseo, né? Qual que é o componente, qual que é a descrição histológica, tá? Nós temos, então, uma constituição, o nosso tecido ósseo, ele é constituído por células e matriz. Aliás, isso é um padrão, um contexto-chave para todos os nossos tecidos. Os nossos tecidos são constituídos por células e por matriz. Mas o que vai diferenciar, de fato? Quais são as células que compõem este tecido e qual que é a constituição dessa matriz? Então, eu vou apresentar a vocês aquilo que é diferencial para esse tecido ósseo, tá bom? Olhem só, eu tenho certeza que é só perguntaram vocês aqui, o que é muito chamativo para todos nós, o tecido ósseo ser absolutamente um tecido rígido, um tecido forte, né? Que nos permite, por exemplo, dar sustentação à nossa estrutura corporal, né? Ele é bem diferente de todos os demais tecidos que nós conhecemos. Então, por quê? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, que são as 3 células. Depois eu vou apresentar em detalhe cada uma delas, tá certo? Isso é importante, gente, para a gente realmente entender, né, o que de fato faz, o que permite a gente ter essas estruturas ósseas e principalmente, né, porque quando está tudo bem, a gente até deixa isso para lá, mas entender, por exemplo, quando às vezes existe uma fragilidade óssea, quando eventualmente o indivíduo é mais suscetível a quedas, a fraturas, né? Então, são coisas que têm a ver com esse contexto aqui, tá bom? Então, olhem só. Existem 3 tipos de células que constituem o tecido ósseo, que são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, tá bom? O que eu chamo a atenção de vocês aqui? Olhem só. Ósteo, ó, ósteo aqui, ósteo aqui, ósteo aqui. Ou seja, todas as 3 células, elas já me faz uma menção, né? Que é uma célula do tecido ósseo. Tá bom? Eu chamo a atenção disso para vocês, porque acaba que facilita para a gente, né? É aquilo que eu falei com vocês. No universo de algumas palavrinhas que vão ser novas para a gente, quanto mais a gente conseguir fazer associação, melhor para o nosso entendimento e fixação, tá bom? Então, olhem só. Logicamente que é importante, não é só de repente eu saber que existem essas 3 células, mas o porquê dessas 3 células, tá bom? Eu vou apresentar a vocês aqui, vocês vão perceber que é um contexto fácil, tá? Interessante, de entender essa dinâmica realmente de construção do nosso tecido ósseo, tá? Olhem só, uma coisa que às vezes é muito intrigante, porque é muito comum, se a gente não fala nada com vocês, alguém levanta o dedinho, né, lá na sala e fala assim, professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Então é por isso que eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês para esse contexto daqui, tá bom? Olhem só, a partir do momento que eu falo com vocês que o tecido ósseo apresenta aqueles 3 tipos celulares, que eu vou repetir só para a gente fixar. Osteoblasto, osteócito, osteoclasto. Bem, é porque, obviamente, pesquisadores,
prepararam o material, observaram que tem tipos celulares diferentes, identificaram, colocaram o nome e função, né? Mas como é? Porque normalmente ela pergunta do aluno assim, Luciene, imaginar, pegar uma parte de um tecido, né? Por exemplo, um fragmento da minha pele, preparar para microscopia, eu consigo enxergar que isso é mais fácil, né? Porque é um tecido mais mole. Mas um tecido ósseo, sim, eles conseguem realizar, tá? Embora, lógico, a estrutura óssea é uma estrutura muito mais rígida. Eu acho que aí é justamente essa dúvida de vocês, nossa, é duro, né? Como eu vou fazer um corte daquela estrutura? Como que eu vou preparar esse material? Né? Então, olhem só, não é aqui o nosso objetivo de falar de técnica, mas só para vocês terem uma ideia, eles preparam a estrutura óssea de tal forma que ela possa ser retirada frações, tá? Fragmentos. E existem inclusive duas técnicas clássicas pelas quais eles utilizam e que nós conseguimos observar dois diferentes modos de observação do tecido ósseo, tá? Uma é essa daqui, ó, que eu estou apresentando, circulando aqui para vocês. Reparem que nessa imagem ela é bastante diferenciada, por exemplo, desta outra imagem. Esta aqui, ela é mais clássica. Acredito que vocês, de uma maneira geral, consigam perceber com maior nitidez e maior semelhança às imagens histológicas que a maioria das vezes a gente tem, né? Inclusive pela própria coloração, uma maneira como o material se apresenta, tá? Então, sim, eles promovem inclusive um desgaste do material ósseo para a gente poder chegar a imagens como essa, tá bom? O fato é que isso é fundamental para que a gente possa entender. E eu chamo muita atenção, gente, porque, obviamente, a identificação e o conhecimento dos tecidos é importante para todos os cursos da área de saúde, né? Mas eu sempre gosto de chamar a atenção da importância do tecido ósseo, particularmente para vocês dentro da fisioterapia, né? É muita ferramenta de vocês. Então, é muito importante que vocês possam enxergar, entender e olhar, né, com carinho a esse conteúdo, tá certo? Então, olhem só. Então, já que existem aqueles três tipos celulares, por que essa nomenclatura? Por que são três, né? Nada é por acaso. Se elas recebem nomes diferenciados, é porque elas têm funções diferentes. Elas se apresentam de uma maneira diferente, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês agora, olhem só, o osteoblasto, tá? E aqui, deixa eu pegar aqui, marcar aqui para vocês, e por que o osteoblasto primeiro? Vocês vão ver que os osteoblastos são as células mais jovens, tá? São células que estão ali presentes no nosso tecido ósseo e que elas são importantes, elas são mais jovens, por quê? Elas são produtoras de matriz, tá? Essas células, isso deixa eu colocar aqui só para vocês verem quais que são essas células aqui representadas, olhem, percebam aqui, ó. Esse conjunto de três célulazinhas aqui, ó, cada uma é um osteoblasto, tá? Essas três célulazinhas aqui são células e, inclusive, é importante a gente destacar, reparem, eu tenho aqui uma segunda, eu tenho aqui uma terceira célula, tá? Então, aqui eu tenho três células. Eu poderia ter uma quarta e aqui ter continuidade, tá bom? Por que que a gente fala disso? Porque os osteoblastos são células que são observadas no tecido uma ao lado da outra, tá? Uma ao lado da outra. E elas são produtoras. O que eu chamo a atenção de vocês? Eu vou fazer um parênteses aqui e pedir para vocês imaginarem. Imaginem que agora nós estamos lá na nossa sala de aula, tá? E todos aqueles que sentam na primeira carteira
nós iríamos fazer um cinturão, colocar uma carteira ao lado da outra, sem deixar espaço algum. Então, vamos imaginar a nossa sala. Ela ia ficar, inclusive, a gente não ia conseguir muito andar de um lado ao outro. Por quê? Eu ia fazer um cinturão de uma carteira ao lado da outra, sucessivamente, tá? Agora, vamos imaginar. Uma pessoa chegou e vai sentar na carteira. Só que a pessoa chegou, por exemplo, com mochila. Aí, dá uma arredadinha na carteira, coloca a mochila no chão. Aí vai ter outro colega de vocês, ainda mais hoje, que é sexta, né? Tá sextando, que veio de Malicuia, porque depois da aula vai viajar para casa dos pais lá no interior. Aí veio, aí tem mais alguma coisinha para colocar, arreda um pouquinho mais a carteira. Ou seja, o que eu quero que vocês imaginem? Pensem comigo. Se eu tenho uma carteira do lado da outra, assim como eu tenho uma célula ao lado da outra, a partir do momento que um ocupante desse espaço começa a produzir ou trazer muita coisa, ele começa a afastar. É isso que acontece. Aqui no caso, essas células que são produtoras, elas começam a produzir material ao entorno delas. Então, o que acontece? Aqui, ó, eu não tenho como arredar, né? Porque a imagem é fixa, mas imaginem, eu tenho a célula, ela vai começar a ficar o quê? Afastar. Aqui ela tá uma do ladinho da outra, mas ela vai começar a afastar, porque ela produz matriz. Então vai chegar um momento que esta célula, ela estará envolta por matriz e afastada da vizinha dela, tá bom? Porque é isso que vai acontecer. Então vejamos aqui, só para a gente fixar e vocês entenderem. Eu falei com vocês que esta célula, os osteoblastos, são as células mais jovens, né? São células que se caracterizam por serem observadas uma ao lado da outra e elas são células produtoras de matriz óssea, tá bom? Só que, o que acontece? A partir do momento, e aqui é para vocês entenderem que isso aqui é uma foto, tá? Em que cada uma dessas aqui, ó, são células que são os osteoblastos, tá bom? Olha aqui. A partir do momento que essas células, que são os osteoblastos, começam a produzir a matriz, igual eu estava mostrando para vocês aqui nesse raciocínio, e elas vão ficando afastadas uma das outras, elas, na verdade, elas vão entrando. Olha, esse ambiente aqui, ó, isso tudo que vocês, esse rosinha que vocês estão vendo ao lado, é matriz. E essa célula que uma vez está aqui, depois ela vai caminhar e estará aqui dentro. A partir do momento que essa célula passa a ser observada agora neste ambiente interno, circundada pela matriz, ela deixa de ser denominada de osteoblasto e passa a ser chamada de osteócito. Tá? Por isso, inclusive, que a gente fala que os osteoblastos são células mais jovens, porque elas são mais jovens, elas começam a produzir, elas vão penetrando para dentro desse ambiente, e na hora que elas estão assim, ó, isoladas, né? Na hora que eu consigo perceber que elas estão em volta por um material que é a matriz, tá? Elas são denominadas de osteócito. Inclusive, olhem só, reparem, não existe um aro branco, olha, aqui ao entorno. Reparem nessa imagem, tá? Observem aqui. Esse aro branco ao entorno é porque a gente fala que essas células são ladeadas por um espaço denominado de lacuna, tá? Olhem, reparem aqui, o autor está colocando, pontuando para vocês. OC são os osteócitos.
bom? E há até uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque na hora que eu faço um material para projetar, para disponibilizar a vocês, eu fico pensando muito em vocês depois em casa poderem estudar, né? Para fixar o conteúdo e entender. Então, o que que eu fiz? Eu sempre coloco aqui, ó, essas imagens, que são imagens de atlas, né? Histológico, e como esse autor, ele coloca muito sigla, identificando e colocando tudo bonitinho para vocês, eu sempre coloquei também ao lado a legenda para poder facilitar vocês depois no entendimento em casa, tá bom? Porque eu tenho certeza que na hora que a gente apresenta aqui, né, fica mais fácil, mas depois a gente às vezes esquece. Então, não deixem de estudar, não deixem de realmente fixar, tá certo? E observem que tem a legenda aí para vocês. Olhem só, aqui em maior aumento dá para vocês perceberem, né? Olhem, eu coloco para vocês esse termo, essa palavra lacuna, né? Que é esse ambiente pelo qual os osteócitos são observados, tá bom? Vamos fazer o seguinte, essa palavrinha de canalículo, eu não vou apresentar ela agora para vocês, não. Tem um desenho esquemático mais lá na frente, que eu acho que fica muito mais fácil de vocês entenderem, tudo bem? Olhem, só chamando a atenção de vocês, que podem ficar à vontade, podem perguntar, podem participar. É um prazer ter a participação de vocês aqui, tá bom? Eu tô vendo, o pessoal tá entrando, então podem ficar à vontade. Só, esta célula é o terceiro tipo celular, que são os osteoclastos, tá? É uma célula bastante diferenciada. Ela é observada em menor quantidade, tá? E ela é denominada assim, porque ela tem uma função muito interessante na nossa estrutura óssea, tá? Vocês vão ver que esta célula, ela vai reabsorver. Eu sempre gosto de falar com os meus alunos que ela é uma célula artesã. Olha que barato. Ela, na verdade, ela consegue esculpir. É muito bonito, eu acho, e eu convido vocês a perceberem isso, gente. Como que tudo é muito bonito, como tem função diferenciada, né? Nada é à toa. Por que que ela tem essa função de remodelar? Porque nós vamos ver, as nossas peças ósseas, elas vão crescendo com o nosso crescimento e desenvolvimento, né? Mas elas precisam de manter a mesma arquitetura. Imagina, um fêmur é um fêmur no indivíduo jovem e no indivíduo idoso. Ele tem a mesma arquitetura, ele tem o mesmo desenho. Então, uma célula que tem como função de manter, né? Mesmo que haja crescimento em comprimento, mas ir remodelando e mantendo aquela estrutura óssea, é o osteoclasto. O que eu chamo a atenção de vocês? Ela é uma célula considerada célula gigante, ela é uma célula grande quando comparada com as demais. Isso tudo aqui é uma célula. Inclusive, reparem, isso que vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são núcleos. É uma célula multinucleada, tá bom? Então, é uma característica também interessante para a gente em relação a isso, tá? Dá para vocês perceberem? O autor aqui, inclusive, ele está colocando a setinha, né? Para chamar atenção para isso. Reparem que essa célula, no local que ela se encontra, forma uma depressãozinha, né? Que é esse ambientezinho daqui, tá bom? Isso daqui recebe um nome que é o que a gente denomina de lacuna de Wolff, tá bom? Depois eu faço a vocês um convite, deem uma olhada, façam realmente assim na hora de estudar, vão colocando os nomezinhos do lado, tá? Para vocês verificarem, para vocês irem fixando, tá? Porque de fato nessa parte tem umas palavrinhas aqui que elas são novas para gente, tá bom? Bem, olhem só. Aqui eu consigo verificar os 3 tipos de células que eu apresentei a vocês. Olhem só, isso daqui de fora a fora, olha, é uma célula do lado da outra. Por isso ela é o osteoblasto, tá bom?
Aqui dentro, olha, esse aro branquinho formando o ambiente de lacuna. Aqui dentro eu tenho o osteócito, tá bom? E aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, eu tenho duas células que são os osteoclastos, tá? Reparem, observem, são células grandes, como eu acabei de apresentar, tá? Células gigantes. Aqui, essa depressãozinha é o que a gente denomina que a gente acabou de falar, daquela lacuna de O'Ship, tá? E aqui, só para a gente destacar, os osteoblastos são células formadoras de matriz, os osteócitos são aquelas células mais em volta, né, no ambiente de matriz, são desenvolvidas a partir dos osteoblastos, tá? E nós temos os osteoclastos, que são células remodeladoras, tá bom? Bem, e aqui, né? Então, isso tudo aqui, ó, é um corte histológico do tecido ósseo, tá bom? Por que que os osteoclastos, eles conseguem remodelar o nosso tecido ósseo? Porque eles produzem, né, um material ácido. E aqui eu chamo a atenção de vocês, ó, porque eles secretam ácido, essas células, e colagenase, tá? Além de outras enzimas. Então, na hora que ele tem aqui nessa lacunazinha de O'Ship aqui, ó, ele está secretando o material. E é por isso que ele consegue o quê? Remodelar a estrutura óssea, tá bom? Bem, então deixa eu pôr aqui. Aí, deixa eu só chamar a atenção, que ali tá mais bonitinho. Isso tudo aqui, gente, olha, isso tudo aqui rosáceo é matriz, tá? Afinal de contas, o que é constituído o tecido ósseo? Por células, que são cleitipos, osteoblasto, osteócito e osteoclasto, e matriz, tá bom? Então, agora, eu vou apresentar a vocês essa matriz aqui. Olha só. Eu já até chamei a atenção de vocês anteriormente. Eu gosto até mesmo de destacar isso quando a gente relembra a função do tecido ósseo. Por quê? A matriz óssea, a estrutura de matriz, ela é composta por uma parte que todos os tecidos apresentam, que é uma parte orgânica, tá? Que são proteínas de uma maneira geral e colágeno, tá? Só para a gente facilitar nosso entendimento. Mas existe um diferencial. O tecido ósseo tem algo que nenhum outro tecido tem, que é a parte inorgânica. Lembra quando eu chamei a atenção de vocês hoje, na hora que nós iniciamos falando das funções, tá? Isso daqui nenhum outro tem, essa parte inorgânica. É isso que dá o diferencial do nosso tecido ósseo. E esse diferencial está justamente na matriz, tá bom? Bem, isso, né? Essa parte inorgânica, que são os minerais, eles são tão importantes que, para vocês terem uma ideia, eles correspondem a cerca de 50% do peso da matriz óssea, são esses minerais. Então, é uma mineralização muito grande, o que propicia ao nosso tecido, né, essa rigidez clássica, essa característica pela qual a gente estuda e identifica desse tecido ser tão diferencial, tá bom? Olhem aqui, semana passada eu apresentei a vocês. Mas de qualquer forma, agora é importante a gente recuperar isso, porque eu vou apresentar um outro revestimento também, tá? Olhem só, o que é periósteo? Alguém lembra? Vocês lembram o que é periósteo? Eu cheguei a citar semana passada. O que é periósteo? Isso. Deixa eu ver aqui. Quem é que falou? Melina. Oi, Melina. O que você falou? O que é periósteo? Uma camada que reveste o osso. Isso, Melina. Isso mesmo. Uma camada tecidual que reveste externamente o nosso tecido ósseo, tá? Isso mesmo. E aqui, ó, inclusive, chama atenção, o autor tá mostrando isso pra gente, né?
Isso é importante? Porque essa camada tecidual que a Melina recordou aqui pra gente, ela é constituída de tecido conjuntivo, tá? Que é altamente vascularizado, tá? Bem, só que é também importante a gente entender que existe um revestimento interno, tá? Existe um revestimento interno que nós denominamos de endósteo, tá? Olha, um revestimento interno, então é observado internamente a nossa estrutura óssea, que é denominado de endósteo. E aí eu dou aqui uma dica para vocês, eu acho até que a gente tive a oportunidade de falar isso, mas só para vocês não esquecerem. Quando a gente fala endo, tá? Ele sempre me dá um entendimento de interno, tá bom? Então, endósteo é um revestimento interno à nossa estrutura óssea. E aqui, esse revestimento interno, ele é formado por células que nós denominamos de osteogênicas, tá bom? E externamente, o revestimento é periósteo, constituído de tecido conjuntivo. Esses dois revestimentos, eles têm a função de promover a chegada de nutrientes e oxigênio a todas as células ósseas, tá bom? Além do mais, também estas células osteogênicas que estão internamente à nossa estrutura óssea, ela permite fornecer novas células ósseas, tá? Novos osteoblastos, que são as células mais jovens, né? Que vão contribuir, por exemplo, para a reconstituição e recuperação estrutural óssea. Tá certo? Vocês vão entender isso melhor mais adiante. O fato é que a gente vai apresentando a vocês e a gente vai explicando como que isso acontece, tá bom? Olhem só, nesse maior aumento, eu tenho a estrutura óssea. Aqui, ó, eu tenho aquele revestimento externo, que Melina me ajudou a recordar, que é o periósteo. Eu tenho aqui, o autor está mostrando para gente, um revestimento interno, que é denominado de endósteo, tá bom? Então, isso é importante a gente enxergar. Inclusive, nessa imagem, eu chamo a atenção de vocês. Percebam aqui, ó, né? A presença de vasos sanguíneos chegando, ultrapassando, inclusive, esse ambiente de periósteo, tá? Lembram que eu falei que ele tem importância porque ele é vascularizado e ele permite a chegada de nutrientes e oxigênio, tá bom? Então, eu gosto muito quando essas imagens colocam assim, porque coloca para o meu aluno, no contexto visual, aquele contexto teórico que é importante a gente lembrar, tá? Aqui, eu vou fazer um parênteses, tá bom? Só para vocês entenderem uma outra coisinha que eu vou apresentar a vocês. Seguinte, vocês aí em casa, vocês de repente pegam um pedaço de esparadrapo, tá bom? Peguem um pedaço de esparadrapo, fixem sobre uma superfície, um pedacinho de uma mesa, não vai estragar nada não, senão a mãe de vocês vai brigar comigo. Mas assim, só para vocês perceberem, um ambientezinho que vocês possam pôr o esparadrapo e fixar. Força ele bem naquele ambiente, ok? Agora, com cuidado, na pontinha, comece a puxar esse esparadrapo. Não, professora, você acabou de falar para fixar, é para tirar? Bem, você fixa bem e agora você vai retirando aos poucos. Provavelmente isso já aconteceu com vocês. Vocês já visualizaram isso. Sabe quando a gente vai puxando esse esparadrapo aos poucos? A gente não vê que ele está preso à superfície que a gente fixou com umas linhazinhas de cola? Às vezes, já aconteceu isso com vocês, inclusive quando a gente coloca sobre a pele, né?
e ali cheio de pelos, e na hora que a gente vai puxando, a gente vai sentindo até que vai, dói, né? Incomoda, porque vai o pelo junto, e a gente percebe que vai fazendo aquela linhazinha de cola entre o esparadrapo e a nossa pele. Olha só, não sou doida não, eu quero só que vocês, que eu gostaria que vocês só lembrassem um pouquinho disso. Por quê? Tanto tinha na outra imagem, porque isso aqui é a mesma foto, né? Mas é porque aqui, ó, eu coloquei para vocês o nome, tá? Isso daqui, gente, e eu gosto de fazer associação, que é para ver se facilita vocês guardarem, tá? Vê se vocês conseguem perceber que aqui, ó, tem umas linhazinhas, olha, que aqui o autor puxou o periósteo. Dá para vocês perceberem? Eu tô aqui chamando a atenção para destacar para vocês. Essas linhazinhas aqui que fazem ligar a estrutura tecidual à parte óssea, né? Isso daqui é denominada de fibras de Sharpey, tá bom? Então, só porque eu não quero que vocês simplesmente tenham a nomenclatura e não consigam entender, porque aí é chato também, né? Então, é importante a gente conseguir enxergar isso. Então, as fibras de Sharpey são essas estruturas, tá? São fibras, inclusive de colágeno, que fixam o periósteo à parte óssea, tá bom? Bem, aqui, deixa eu só fazer um parênteses, porque eu gosto muito disso para a gente fixar. Antes de passar adiante, olha, nós vimos que o tecido ósseo é constituído por 3 diferentes tipos celulares: osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, tá? Nós vimos, acabamos de recordar que há um revestimento externo à nossa estrutura óssea, que é o periósteo, que inclusive o que liga essa estrutura membranosa ao osso são as fibras de Sharpey, né? Que aqui a gente acabei aqui de mostrar para vocês. E nós vimos também que existe um revestimento interno, que é o endósteo, tá bom? Nós vimos que o revestimento interno é constituído por células osteogênicas, porque são células que vão ser precursoras de células do tecido ósseo. E vimos que o periósteo é constituído de tecido conjuntivo, que é altamente vascularizado, tá bom? Bem, então tá. Eu fiz isso só para a gente ir passando e fixando, ou pelo menos assim, que é mais essencial, para a gente não se perder, tá certo? Bem, só que agora, todos os nossos tecidos, eles são constituídos por esse mesmo material, né? Células e matrizes, essas características. Mas se a gente avaliar o corpo humano, nós temos histologicamente 2 tipos clássicos de tecido ósseo, tá? Eles apresentam as mesmas células, os mesmos constituintes, mas a maneira como as fibras são organizadas faz com que a gente consiga entender que exista um tecido ósseo maduro, deixa eu pegar aqui, um tecido ósseo maduro, tá? E um tecido ósseo imaturo. E aqui eu coloco para vocês que o imaturo ele também possa ser denominado de primário, faz até sentido, e o tecido ósseo maduro também possa ser denominado de tecido ósseo secundário ou lamelar, porque vocês vão ver que o tecido ósseo maduro ele é distribuído em lamelas, tá bom? Bem, você fala, Luciene, por que essa distinção? O próprio nome sugere, reparem, um tecido imaturo é um tecido mais jovem, concordam comigo? Na hora que alguém chega, na hora que a gente está ali uma DR, né? Chega e fala para o respectivo, você é muito imaturo. Hã? A gente quer dizer que ele tem, você não cresceu, não desenvolveu, não está com um pensamento adequado, né? De acordo com o que eu imaginava de você, né? Tá pensando igual uma criança. Não é isso que a gente está querendo dizer, né? Mas aí, como a gente ama, a gente tem a DR,
mas aí depois a gente bate depois uma soprada, né não? Bem, eu fiz só para a gente ter essa noção. O imaturo é aquele que vem primeiro. A pessoa madura é aquela pessoa que já teve vivência, né? Já passou por outros momentos, então agora ela consegue agir com uma maturidade. É uma pessoa considerada madura. Olha que espetáculo, né? Enfim. Então vejamos que a gente está falando do nosso tecido ósseo. Tecido ósseo imaturo é aquele tecido ósseo mais jovem, tá? Tecido ósseo maduro é um tecido ósseo que ele já está mais organizado. Por ele, né, já ter passado por uma linha de desenvolvimento, ele está já arranjado de uma maneira mais organizada. Todo tecido ósseo maduro foi um dia imaturo, tá bom? Só para até vocês entenderem isso. Eu gosto de fazer essas comparações com coisas assim, né? Do nosso dia a dia, porque na hora que eu estiver ali e quiser entender, olha, lembra? Associação, entendimento, né? Eu posso fazer essa associação, tá? Bem, e aí, lógico, se eu imaginar o indivíduo adulto, vocês imaginem, indivíduo adulto, ele tem mais tecido ósseo maduro ou imaturo? Quem é que possa me responder? Um adulto. Maduro. Isso, exatamente. Maduro. Isso, Aline, né? Maduro. Ele realmente é o que eu vou apresentar a vocês. O indivíduo adulto tem muito mais tecido ósseo maduro. Existe uma exceção, tá? E essa exceção, ela vai caminhar conosco ao longo da vida, tá? Mas é isso mesmo. É isso que a gente percebe. Porque o tecido ósseo imaturo, ele será substituído pelo tecido ósseo maduro. Ele vai se tornar um tecido ósseo maduro, tá? Por isso que eu perguntei antes, né? Justamente, o imaturo, ele é pouco frequente dos adultos. Como eu disse, vocês existe uma exceção, tá? Nós temos exceções em relação às suturas, os ossos do crânio, e alguns pontos de inserção dos tendões. Mas até isso a gente tende a perder com o passar do tempo. Vai ter uma regiãozinha exclusiva aqui que vai se perpetuar como tecido ósseo imaturo, que são os nossos alvéolos dentários, tá bom? Por que ele é assim considerado? Por que ele é considerado imaturo? Porque ele vai, como ele é mais jovem, ele ainda tem menos mineral na matriz. Então, ele é mais maleável. Ele apresenta uma menor rigidez, tá bom? Então, isso só para a gente entender esse conceito e por que isso para a gente é importante. Essa é uma imagem de um tecido ósseo imaturo, tá? Que vai ser, como eu falei com vocês, substituído, ele vai se desenvolver e vai dar origem ao tecido ósseo maduro, tá bom? E o maduro? Bem, o que é esse tecido ósseo, então, que é mais observado nos adultos, que então ele já foi imaturo um dia, agora ele está plenamente organizado? Ele também é denominado, além de maduro, possa ser denominado secundário ou lamelar, não foi? Bem, então vejamos. Deixa eu pegar esse desenho esquemático que está aqui e mostrar a vocês. Olhem só. Isso aqui tá parecendo uma fatia de pizza, olha o desenhozinho. Não é? Um pedaçozinho. Agora, mais o que é isso? Será que dá para vocês... Eu vou pedir para vocês ousarem na imaginação? Vejamos. Sabe quando a gente está cortando uma cebola? Professora, a gente vai lembrar do cheiro, a gente vai lembrar que a gente vai chorar, né? Muitos de nós ficamos aí lacrimejando ao cortar uma cebola. Mas por que eu estou falando disso? Porque quando eu estou ali, ó, cortando uma cebola em rodelas, eu vou conseguir perceber que ali a cebola, o que ela é? Ela tem uma regiãozinha central, miolinho, e vários arcos vão circundando
Conseguem perceber isso comigo? Se eu estiver preparando um bife acebolado, né? Eu fatiei a cebola e agora, né, tá ali numa vasilha com água. Agora eu vou tentar isolar aqueles anéis da cebola. Deu para vocês acompanharem comigo, né? Aí você fala, a Luciene é doida, né? Tá me apresentando tecido ósseo. Por que que ela tá lembrando de cebola? Por quê? Eu sempre gosto de comparar, fazer a comparação com vocês, de que esse tecido ósseo maduro, e aqui o autor fez um desenho apenas de uma parte. Imagine isso daqui uma estrutura circular, tá? Um círculozinho bonitinho aqui completo. Eu teria semelhança quando eu tô ali cortando uma cebola. Em que cada partezinha, deixa eu pegar aqui só para vocês verificarem, ó, a caneta aqui, ó. Olhem, cada estruturazinha dessa daqui, ó, poderia corresponder nesse meu raciocínio a cada arco daquela cebola que eu pedi para vocês imaginarem, né? Se eu mexer nisso daqui, ó, eu teria circunferências que iriam se soltar. Por que que eu estou falando disso? Porque cada estruturazinha dessa daqui, ó, é uma lamela, tá? E reparem, o tecido ósseo maduro, ele é disposto por conjuntos de lamelas, uma do lado da outra, de uma maneira organizada. Porque eu dou esse conceito. Esse conceito, ele tá textual para vocês. Se vocês pegarem um livro para estudar, é isso que o autor tá lá. Mas mais, para mim poder guardar, para mim poder fixar, que bom se eu conseguir enxergar isso, se eu conseguir entender, se eu conseguir lembrar, né, dessa imagem fotográfica, facilita a minha vida, tá bom? Então, e aquele miolinho da cebola, é isso daqui, ó, eu tenho realmente uma região central, tá? Que inclusive denomina de canal, que é o canal de Haves. E por que que ele é importante? Essa regiãozinha central aqui, vocês vão ver que é onde vai passar vaso sanguíneo. Deixa eu ir aqui para uma imagem posterior. Olhem. Isso daqui, ó. Olha, eu estou circulando. É o que eu quero que vocês imaginem na imagem anterior, que aqui está completa, olha. Eu tenho uma estrutura circular completa. Ali o autor, o que que ele fez? Ele pegou uma fatia, não é na imagem anterior, olha. Aqui, ó, até falei assim com vocês, ó, parece um pedaço de pizza. Não foi? Olha, raciocine aqui comigo. Olhem, aqui ele tem apenas um pedaço, uma porção, tá? Gente, eu tô aqui rabiscando assim para vocês acompanharem comigo, conseguirem enxergar isso, né? Bem, e olhem, eu falei com vocês que aqui nessa regiãozinha central eu tenho o local onde passa vaso sanguíneo, né? Olhem, reparem, porque aqui, ó, não tá inclusive vermelhinho o miolinho? Olhem só, reparem que é cheio dessa porção vermelhinha na região central, que é o miolinho, não é? Por quê? O que que eu tenho na região central? Vaso sanguíneo, ok? E por que que eu tenho vaso sanguíneo chegando? Por quê? Quem me fala? O que que é importante? O que que tem aqui circulando dentro do vaso sanguíneo? Pode me falar. O2. Isso, oxigênio, né, Melina? Aqui dentro do vaso sanguíneo passa sangue, que é o ambiente onde está chegando o oxigênio, O2, juntamente com outros nutrientes, né? Então, isso mesmo, isso é importante a gente enxergar, a gente entender, tá bom? Agora, eu vou dar a vocês o conceito de uma palavrinha que eu falei assim, ó, eu não vou dar o conceito dessa palavrinha aqui agora não, porque vai aparecer um desenho esquemático lá na frente e que eu acho que fica mais fácil vocês enxergarem. Olhem só, dá para vocês perceberem, até para vocês verificarem aqui, esse pontinho escuro que a gente observa de fora a fora, é aquele ambiente de lacuna, tá? Lembram que os osteócitos
são envoltos por um ambiente denominado de lacuna. Isso daqui é lacuna, tá bom? Dentro desse ambiente eu tenho uma célula. Dá para vocês verem, porque nesse desenho o autor colocou bonitinho pra gente, olha, eu não tenho umas linhazinhas que saem, olhem, que estão saindo desse ambiente, tá? Aqui, não parecem umas rachaduras? Olhem só, acompanhem comigo. Não parece ser uma rachadura? Desde aqui, olha, aqui também tem, ó. Não parece? Isso é o que a gente denomina de canalículo, tá? Por que que eu falo isso? E por que que eu tento que vocês percebam que pareçam rachaduras? Porque vamos raciocinar. Aqui nesse ambiente central passa vaso sanguíneo, que chega oxigênio e que chegam nutrientes. Como que vai chegar oxigênio e nutriente até esse último osteócito que está aqui dentro? Que é uma célula que precisa de manter-se viva. Então, na verdade, esse material ele vai passando através desses canalículos que funcionam como verdadeiras, entre aspas, rachaduras, podendo ter a passagem de nutrientes e oxigênio. E isso vai chegando até as células mais distantes. Então, é isso que eu acho importante, porque se eu pegar, e é isso que é o que vocês, né, pegar ou quer seja o nosso livro didático, institucional, ou quer seja um outro livro, né, para estudo do tecido ósseo, na hora de ler, o autor está lá, simplesmente narrando, ó, tecido ósseo maduro, disposto em lamelas, do qual eu consigo perceber a presença de lacunas e canalículos, enfim, fica uma decoreba que é porque eu acho que eu particularmente eu não sou boa para decorar, eu gosto de historinha, eu gosto de entender, tá? Porque senão eu não consigo fixar nada. Então é por isso que eu peço a vocês verifiquem a importância, porque aí fica mais fácil eu guardar as palavrinhas, eu guardar o conteúdo, tá bom? Logicamente, tem gente que tem facilidade de guardar, de guardar ali de uma maneira mais seca, mas eu realmente acho que o entender, ele me favorece a fixar, tá bom? Então, é isso que é importante pra gente. E como eu falei aqui, ó, cada porçãozinha dessa, que é aquela associação que eu falei, cada arco ali da sua cebola, estaria representando o que eu denomino de uma lamela. E é o que caracteriza o tecido ósseo maduro, distribuído em lamelas, de uma maneira organizada. Tá bom? Bem, aqui, deixa eu voltar aqui com o meu apontador. Opa! Para mim não rabiscar nada. Isso. E aqui, olhem, quando vocês veem uma imagem como essa, que agora ele fez uma fatia de quê? De várias estruturas. Ele está mostrando como que o tecido ósseo maduro, ele é constituído por conjuntos, né? Bastante organizados, e cada estruturazinha dessa circular é o que a gente denomina de sistema de Havers, tá bom? Mas, gente, mais do que guardar o que é sistema de Havers, o que é canal de Havers, o que é canal de Volkmann, que eu vou mostrar a vocês adiante, eu quero que vocês consigam me falar o que é o tecido ósseo maduro, o que é tecido ósseo imaturo, quais são as células, o que diferencia uma matriz óssea das demais matrizes, tá? Eu apresento porque vocês observaram isso nos livros texto, né? Mas eu acho central esse entendimento básico, né? Porque quem não entende ali o que é essencial não vai conseguir entender os detalhes, tá bom? E aqui, olha que bonito, essa regiãozinha é tecido ósseo compacto, né? Que nós vimos semana passada, e aqui tecido ósseo esponjoso. E esse daqui é o revestimento externo, que é o periósteo. Muito bem. Essa daqui é uma imagem de tecido ósseo, é uma foto, onde agora dá para vocês perceberem, eu vou até voltar para vocês identificarem, porque eu acho importante isso. Olhem aqui no iniciozinho, ó, como que a gente já caminhou.
Olha isso daqui. Né? Na hora que eu falei com vocês que tem dois tipos clássicos de imagem de tecido ósseo. Na hora que eu apresentei essa primeira imagem daqui, ó, é uma imagem de tecido ósseo maduro, onde eu tenho a distribuição do tecido em lamelas, né? Nesse ambiente organizado que eu estou apresentando para vocês agora, tá bom? É um tipo de observação. Vou botar aqui para a gente dar prosseguimento. Bem, essa foto, inclusive é muito fácil, se eu pegar um material, uma lâmina, né, e colocar e eu der de cara com isso aqui, posso saber, tecido ósseo, tá? Aqui o autor, ele me chama atenção, ele me delimita o que está aqui circular, que é o que a gente denomina daquele sistema de Haber, que eu falei com vocês, a regiãozinha central, que é o canal de Haber, que é onde passa o vaso sanguíneo, tá? Cada pontinho desse daqui é aquela região de lacuna. Ah, Luciene, mas é dentro da lacuna que tem um osteócito, não é? É. Cadê o osteócito? Nesse tipo de preparo, eu não vejo a célula propriamente dita. Eu vejo apenas o ambiente. Eu consigo observar apenas a lacuna, tá bom? E os canalículos, lembra aquelas estriações que eu falei com vocês? Aqui também é foto e dá para vocês observarem isso fácil, tá bom? Aqui nessa imagem também há o canal, a região central, na hora que eu fiz aquela comparação com o miolinho, né, da cebola, olhem a região central. Aqui é a região do canal de Havers, que eu falei com vocês, que é onde passa o vaso sanguíneo, tá bom? E aqui ele está chamando a atenção que às vezes existe comunicação entre dois vasos, como vocês podem ver na imagem anterior aqui, ó. A outra também tem, mas aqui, ó. Olha, comunicação entre dois vasos sanguíneos, que é essa estruturazinha daqui. E que tem no próximo desenho também, olha, aqui. Aqui, comunicando um com o outro, tá bom? Nessa imagem, gente, não tem nada de novo, não. Eu só gosto de utilizá-la, porque aqui, olha o que o autor fez pra gente. Ele puxou cada uma, né, daquelas lamelas. Quando a gente vê aqui, ó, ela tá chapada, né? Ela tá ali fixa. Aqui o que ele fez? Ele pegou uma regiãozinha dessa e tá puxando cada uma das lamelas. Eu acho que isso, essa observação para o autor, pro aluno, é interessante, tá bom? Então, só para a gente conseguir enxergar e entender isso. Isso aqui parece um prédio, não parece? Né? A arquitetura, a maneira como essa estrutura ela é organizada, que é isso que é muito importante para a gente, tá bom? Bem, então nós temos dois tipos de tecido ósseo quando analiso a histologia. Eu tenho um tecido ósseo maduro e um tecido ósseo imaturo. Mas como que é formado o tecido ósseo? Semana passada eu já dei um exemplo, eu cheguei a citar. Vocês se recordam? Vocês lembram quando eu falei que tem ossos, principalmente ossos longos nossos, é formada à base do molde de um outro tecido? Vocês se recordam de eu falar isso? E qual que seria esse tecido que serve de molde? Deixa eu ver se vocês... Quem pode falar, Marcos? Seria cartilagem? Isso, Marcos, isso mesmo. Semana passada eu cheguei a citar, assim, gente, alguns ossos do nosso corpo são formados a partir de molde de tecido cartilaginoso. Isso mesmo, Marcos. Bem, só que eu vou mostrar a vocês agora que realmente alguns se formam a partir de tecido cartilaginoso, mas existem alguns que são formados a partir de tecido conjuntivo. Aí você pode me perguntar, nossa, mas por quê? Por que não é padrão? Por que tudo não é da mesma coisa, né? Vocês vão entender, inclusive, como que isso é bonito, como que quando a gente fala, né, da natureza, como que as coisas acontecem. Gente, é tudo muito bonito, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando disso. Então, existem, né, dois tipos de ossificação, ou seja, dois tipos de formação de tecido ósseo.
tá? Por isso que a gente fala histogênese, a gênese, ou seja, como que é formado um tecido ósseo. Duas vias. Uma, que é a ossificação intramembranosa, que a gente assim denomina aquele tecido ósseo que foi formado a partir de tecido conjuntivo, e uma ossificação endocondral, que é formada a partir de tecido cartilaginoso, tá bom? Bem, o fato é o seguinte: por quê? E quais são os tipos ósseos, né? Quais são os tipos de ossos que nós possuímos que são formados a partir de tecido conjuntivo, tá? Eu vou mostrar a vocês aqui o que nós temos. E nós podemos observar os nossos ossos, que são os ossos planos. Quais são os ossos planos? Aqueles que são formados, que são presentes principalmente no nosso crânio, né? Lembram? Frontal, parietal, occipital. Temos também o osso temporal, que aí ele não é plano, não, é um osso irregular, mas também ele é formado por tecido conjuntivo, tá? Enfim, alguns outros ossos, que inclusive não são planos, mas que ainda também são formados a partir de uma ossificação intramembranosa. Vou mostrar a vocês por que eu falei que como, né, que a natureza ela é sábia. Vou chamar a atenção de vocês aqui nessa imagem. Olhem só, se a gente retirar um fragmento, né, o escalpo, que é a região da pele, onde eu tenho a pele, o nosso cabelo, ali eu tenho a parte tegumentar e eu tenho a estrutura óssea que é formada, tá? É formada por tecido conjuntivo? Sim, por quê? A gente não fala que existe um revestimento externo do tecido ósseo à base de tecido conjuntivo, que é o periósteo, não é? Então, ele está ali porque ele é vascularizado, ele é esse revestimento externo e ele me dá como ferramenta, né? Tecido conjuntivo. E por que é isso importante? Por que isso é engraçado? Ocorre principalmente nos ossos do crânio. Isso aqui é só em termos de imagem, tá? Olhem como que a natureza é sábia. Na hora do parto, na hora do nosso nascimento, nós temos como estrutura corporal e da gente entender e da gente imaginar o seguinte: olhem, eu tenho, a natureza espera, né? Ela tem que estar pronta para a possibilidade de ter um parto normal. Porque a biologia, ela pensa nisso, né? Nós humanos temos a possibilidade, se assim necessário for, ter uma cesárea, mas a natureza me prepara para um parto normal, né? Inclusive é o mais indicado. Isso, o que isso tem a ver com o processo de ossificação? Na hora do nascimento, a criança, ao nascer, ao passar pela região vaginal, ela tem que passar com a sua estrutura craniana, né? Inclusive, a primeira regiãozinha que a princípio aparece, literalmente vai sair, é a estrutura do crânio. E olhem, proporcionalmente, o que é passar uma estrutura craniana no canal vaginal? Então, logicamente que a natureza está ali, ela está para poder propiciar isso, mas se ela puder ajudar também para o outro lado, é bem-vindo, né? Então, aonde que entra? Ao nascer, a criança, ela não está com a estrutura craniana totalmente ossificada ainda não. A estrutura craniana da criança apresenta ainda regiões, tá? E aqui fica mais fácil para vocês perceberem. Existem duas regiões clássicas, que são duas áreas que nós denominamos fontanelas, primária e secundária, tá? Em que ainda não tem uma ossificação totalmente pronta, onde eu observo aqui tecido conjuntivo. Por quê? Os ossos do crânio são formados a partir de tecido conjuntivo. Então, ele ainda não está totalmente ossificado. Aí você fala, o que é isso interessante? Permite uma certa maleabilidade dessa estrutura ao passar pelo canal vaginal.
favorece o parto, gente. Olha que bonito. E aquilo que eu falei com vocês, como que é interessante a gente perceber, porque nada é à toa. Nada é simplesmente, é porque tem que ser. Não, ele tem uma explicação, ele tem um porquê, né? Porque existe um facilitador, tá bom? E aí eu tenho certeza que todos vocês ou já acompanharam o irmão mais jovem, ou já alguns às vezes já até têm filhos, né? Enfim, o fato é, eu acompanhei um primo, o filho de um colega, que na hora que eu vou peço, né, para carregar aquele neném ao colo, a mãe toda sem jeito de falar que não pode, porque ela tá toda cheia de ciúme, né? Aí fala assim, tá, mas muito cuidado, tá? Não põe a mão na cabecinha, não, que ainda tá mole, ela fica toda cheia de dedo, né? Na hora que chega, então, uma criança. Imagina uma criança ali com 2, 3 anos de idade para ver um bebê, a gente fica todo cheio de ressalva, porque criança não tem disso, né? Gosta de colocar a mãozinha perto, enfim. A gente sabe que eles fazem arte. A gente fica todo com receio, justamente dessa regiãozinha da cabeça, que é aquele popular que as pessoas falam, a muleira, não é? Ou no popular? Então, na verdade, é a fontanela. São áreas que a gente percebe, elas realmente são mais sensíveis, a gente realmente tem que ter muito cuidado, mas por quê? É uma região de ossificação intramembranosa, ou seja, ossificação a partir de tecido conjuntivo, que de fato, no recém-nascido, ainda não está totalmente ossificado, porque já colaborou para a situação do parto em si, e agora, ao longo dos meses, né, aproximadamente o 8º, 9º mês, a gente vai perceber que já houve a perfeita ossificação. Quem já acompanhou um recém-nascido sabe que no primeiro ano de vida, todo mês, a gente obrigatoriamente tem que levar esse recém-nascido para acompanhamento ao pediatra, né? Às vezes a gente fala, nossa, todo mês é. Se fosse uma vez só por mês ainda estava bom, né? A questão é que nessa época a gente vira e mexe, precisa tanto de marcar pediatra, toda hora tá lá. Mas o fato é que pelo menos uma vez no mês, inclusive, o que o pediatra vai fazer? Acompanhar o crescimento craniano, né? E acompanhar também o ganho de peso da criança, todos os aspectos de saúde desse bebê, mas ele acompanha também ali a ossificação da estrutura craniana. Afinal de contas, é importante, porque agora essa criança vai crescer, vai desenvolver, daqui a pouco está engatinhando, enfim, daqui a pouco essa própria criança também está fazendo arte e a gente precisa de proteger uma região tão nobre, tá? Então, eu gosto de chamar a atenção de vocês disso, recebe o nome específico de fontanela, né? E a gente consegue enxergar a importância, a beleza de se ter um tipo de ossificação como esse, associado a algo que é tão necessário, né? É tão protetor, isso é tão colaborativo, não só com o bebê, mas com a mãe também, né? Então, é importante isso, eu acho isso muito bonito. Professor, Oi, diga, Marcos. a Beatriz pediu para a senhora repetir a parte do cabelo antes da fontanela. Sim, vou repetir, tá? Deixa eu voltar aqui, então. Eu acho que tá... É essa parte, não é? Eu acho que... pelo que eu entendi, que falou a parte do cabelo, essa parte daqui, né? Então, olha só. O que eu mostrei para vocês? Aqui é uma representação esquemática. Na verdade, isso daqui dá até para vocês entenderem melhor. Isso daqui é uma representação, ó. Eu vou voltar lá, tá? Pegando, imaginando aqui, né, a estrutura externa, onde nós temos o cabelo, a estrutura tecidual, porque reveste aqui, revestindo a estrutura, inclusive craniana, e estendendo mais internamente a estrutura óssea, tá? Então, vamos voltar só para explicar adequadamente aqui. Então, o que o autor mostrou aqui para gente? Pegou um indivíduo, tá? Nossa estrutura craniana, como se tivesse recortado uma parte aqui e feito, olha, dado um zoom. Então, o que ele fez? Ele fez o desenho esquemático daquilo que ele observa nessa área, que é
Externamente, eu tenho o cabelo, né? Ou seja, os pelos. Eu tenho a estrutura tecidual, porque é o que reveste externamente, que é a pele. Agora, ele tem a parte óssea, né? Então, aqui depois da pele, olha, eu tenho uma fina camada de tecido conjuntivo, e eu tenho não só aqui, como na outra extremidade também. Por quê? Tecido ósseo, que aqui é a representação do tecido ósseo, aqui, ó. Inclusive, osso esponjoso, que ele está representando aqui. Tecido ósseo, ele é revestido externamente, em toda a sua extensão externa, por periósteo, que é constituído de tecido conjuntivo. Então, eu tenho tecido conjuntivo aqui e tenho tecido conjuntivo aqui. Então, o que ele aí, inclusive, ele está mostrando? Olha, aqui, essas células que têm tecido conjuntivo, elas vão dando origem às células, lembra aquelas células osteogênicas, né? Que vão permitindo, inclusive, a chegada e a formação de células do tecido ósseo. Aqui embaixo, ele está representando para gente, se eu tivesse que fazer um desenho esquemático, é tecido ósseo. Aqui são os osteoblastos, aqui os osteócitos. Deixa eu ver, acho que ele nem representou o osteoclasto aqui, não, tá? Mas também não tem problema. Ele está indicando que aqui eu tenho um tecido ósseo, tá bom? É como se a gente tivesse feito um fragmento, coletado um fragmento. Eu cheguei aqui, ó, tô com a mão agora sobre a minha cabeça, né? Sentindo o meu cabelo, mas se eu tivesse retirado aqui um fragmento, desde essa parte tecidual externa até internamente com a estrutura do osso, tá? É só para chamar a atenção de vocês em relação a essa formação óssea a partir de tecido conjuntivo, tá, Beatriz? Bem, aqui, a gente já falou, tá? Deixa eu ver. Agora podemos passar adiante. Mais alguma pergunta específica, Beatriz, ou qualquer outro aluno? É como eu falei com vocês, podem ficar à vontade, podem perguntar, viu, gente? Fiquem à vontade. Parece que alguns estão, às vezes, com dificuldade em termos de áudio, mas podem ficar à vontade de perguntar, pedir para o colega, tá bom? Enfim, então, vamos caminhar. E mostrando a vocês a ossificação, né? Endocondral. O que é ossificação endocondral? A partir de tecido conjuntivo, tá? Perdão, a partir de tecido cartilaginoso. Inclusive, só para a gente observar, isso aqui é uma foto onde isso daqui é tecido cartilaginoso. Olha, são células cartilaginosas. E aqui, ó, tecido ósseo sendo formado, tá bom? Bem, o que é importante? Essas células cartilaginosas, elas vão servir de molde, elas vão se modificar e elas vão dar origem às células ósseas, tá? Deixa eu lembrar vocês uma coisa que eu também mencionei para vocês semana passada e até para vocês identificarem, por exemplo, numa foto como essa. Eu tenho aqui uma região que é articular, onde eu tenho duas peças ósseas, né? E que aqui, ó, olha só o autor colocando pra gente. Essa areazinha aqui é tecido cartilaginoso. Aqui também, tá? E aqui, ó, essa areazinha daqui é o que a gente chama de disco, né? Placa epifisária. O que ela é? Tecido cartilaginoso também. Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso para vocês? Para chamar a atenção de vocês de que nas nossas estruturas ósseas nós temos a presença de tecido cartilaginoso. Então, inclusive, eu acho que semana passada eu pontuei, comentei com vocês isso. Falei, olha, gente, quando eu tenho uma região, né, de justamente essa placa epifisária, que é uma região cartilaginosa, significa que eu possa crescer, né?
Lembram que a gente comentou que, de uma maneira geral, se fala que nós apresentamos essa placa epifisária até cerca dos 21 anos de idade, tá bom? É por isso que até mesmo associa-se ao fato de falar assim, não, bobo, não se preocupa não. Você é jovem, você ainda tem até os 21 anos para crescer. Por quê? É o tempo em que, de uma maneira geral, nós vamos apresentar essa área de tecido cartilaginoso. Então, essa área de tecido cartilaginoso poderá dar, né, lugar às células ósseas para que o meu tecido, para que minha estrutura óssea possa crescer em tamanho, tá bom? Olhem só como isso se dá. Semana passada apareceu uma imagem bem próxima a essa daqui, né? Onde eu tinha um molde de tecido cartilaginoso, onde eu chamei a atenção de vocês que foi chegando uma vascularização, foi tomando-se conta, né, desse ambiente, e aí, inclusive, a partir do momento que essas células, né, juntamente com sangue, material osteogênico, foi cobrindo essa região cartilaginosa, esse ambiente cartilaginoso foi modificando e foi dando origem às células ósseas, tá? Bem, e isso é por isso que a gente fala que aquele ambiente que era antes estritamente cartilaginoso, ele serviu de molde e foi se modificando e deu origem a uma estrutura óssea. As cartilaginosas em si, elas, na verdade, elas vão morrendo e sendo substituídas, ou seja, elas vão se modificando e vão sendo substituídas por células ósseas, tá? Mais do que qualquer outra coisa aqui nessa imagem, eu quero chamar a atenção de vocês o quanto que às vezes um tecido cartilaginoso, porque aqui é uma região de tecido cartilaginoso saudável, por isso que a gente fala que ele está inclusive em repouso, ele vai se modificando. Essas células vão ganhando volume, olhem como que elas eram pequenininhas antes. Olha como elas vão ficando primeiro enfileiradas e vão ganhando volume, tá? E aí elas vão ganhando mineralização, que é o que é bem característico do tecido ósseo, né? E aí elas vão tornando-se células ósseas, tá? Então, existe uma formação óssea a partir de um ambiente que antes era estritamente cartilaginoso, tá? Isso acontece, eu gosto muito dessa imagem, eu acho ela linda. Reparem aqui comigo. Primeiro, vamos aproveitando que está aqui, eu não sei se vocês se recordam, eu vou pôr aqui só para vocês se recordarem que é importante. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou fazer uma caneta e eu quero ela em preto, tá? Eu vou fazer um leve rabisco aqui. Gente, eu já não sou boa de desenho, mas de qualquer forma aqui, o cursor às vezes faz não ficar ainda tão certinho, tá? Mas eu quero só lembrar vocês, ó. Vou aqui, ó, recordar algo que a gente viu semana passada, tá? Um osso longo, o que que a gente tem, tá? A gente finge que vocês estão enxergando uma estrutura óssea aqui, tá? Você tem aqui em cima, que são as extremidades, tanto de um lado quanto de outro, que é a epífise, tá? E você tem uma região central, que é denominada de diáfise, tá bom? Que é o que eu tô aqui só para recordar-vos. Então, nós temos uma região que é epífise, cada uma na sua extremidade, né? E aqui uma região de cano, que é a diáfise, tá? Por que eu chamo a atenção de vocês em relação a isso? Porque a gente vai ver justamente isso. Existe mesmo, né, um indivíduo igual vocês, indivíduos jovens em que ainda apresenta uma placa epifisária, que seria uma regiãozinha dessa aqui, tá? Que é onde eu vou mostrar para vocês aqui na foto, tá bom? A gente coloca assim para vocês poderem recordar e entenderem de fato aquilo que a gente está apresentando agora, tá bom? Bem, deixa eu tirar aqui porque tá muito feio, mas é só para fazer vocês recordarem mesmo, tá bom?
É bom, né? Parece que a gente está com um quadro, isso facilita. Bem, olhem só. Então, aqui tem uma parte, a estrutura, essa peça óssea, que é um osso longo, ela não está completa. Eu tenho uma foto apenas de uma pequena região, onde eu consigo verificar uma das extremidades, que é a epífise, como eu recordei a vocês, e aqui a região do cano, né? Aquela estrutura retilínea, que é o corpo do osso, que é a região da diáfise, tá? E aqui é importante a gente enxergar porque existe uma cartilagem aqui, que é a cartilagem articular, que é importante, inclusive nós já destacamos anteriormente, porque ela serve de proteção. Por quê? Aqui haverá uma articulação com outras estruturas ósseas. Então, para não haver atrito, né, de duas regiões ósseas, a gente tem a parte cartilaginosa, que ela é protetora, tá? Mas olhem, reparem que existe aqui, ó, aquela placa, né? Que é a placa epifisária que eu denominei, que eu chamei a atenção de vocês. Justamente aqui, ó, né? Quando a gente observa aqui numa imagem como essa, inclusive, tá bom? Bem, o que eu tenho nesse ambiente? Essa placa epifisária, ela é também chamada de placa ou cartilagem de conjugação, que é onde eu falei com vocês que vocês têm como arsenal, por exemplo, de crescimento até a média dos 21 anos de idade. Após, imagina, eu que já passei um pouco mais desses 25 anos, e eu não falo quantos anos eu tenho, bem, já não tenho mais isso daqui não. Aqui tá tudo ossificado, né? Então, eu já cheguei nessa altura toda que vocês me conhecem, e eu já perdi a cartilagem de crescimento, tá? Agora, para me crescer, é só colocar realmente um saltinho maior, mas enfim, deixa. O fato é que essa cartilagem de crescimento é que dá a possibilidade deste indivíduo crescer ao longo, né? Até chegar a cerca dos 21 anos de idade, como nós falamos. Logicamente, exerce influência de hormônios, né? Nós temos, é notório quando as crianças vão alcançando a fase da puberdade, da adolescência, onde a gente fala que eles vão entrar na fase do estirão, né? E entram mesmo. Eu que o diga, tô aqui com nessa fase aqui dentro de casa, né? Em que já tá maior do que a mãe, né? E ainda fica tirando onda, me chamando de baixinha. O fato é o seguinte: nessa fase da puberdade, movido pelas alterações hormonais, né, em que está ali interferindo muito na estrutura corporal deste jovem, está permitindo com que, estimulando ainda mais, que ele possa, nessa placa, nessa área de crescimento, que haja formação de novas células ósseas, podendo fazer com que essa estrutura de osso longo possa crescer em tamanho. Isso também eu acho muito bonito da gente imaginar, da gente perceber isso em termos, né, de como que existe ao longo de toda a nossa vida, né, uma interferência sobre vários aspectos, sempre tentando nos pontuar para facilitar a nossa vida, possibilitar mais saúde, possibilitar crescimento e desenvolvimento, enfim, eu acho que isso tudo muito bonito, né? Nessa imagem em si, logicamente, dá para a gente perceber as regiões internas. Olha como está bonita essa estrutura óssea, né? Toda essa região de tecido de osso esponjoso, enfim, uma estrutura óssea realmente muito bonita e saudável. Aqui, olha, tá aqui representando o que eu falei com vocês anteriormente, tá? Chamando atenção, olha, desenho esquemático, sim, tá? É um desenho do qual ele é chamativo, e onde que eu tenho aqui, que eu observo e que chama atenção a vocês, tá? Percebam aqui, representado aquela cartilagem articular que eu tinha falado anteriormente, olha, né? Aqui é bom a gente observar isso. Aqui é a região da epífise,
aqui a região da diáfise, como eu tinha falado anteriormente, e aqui a cartilagem do crescimento. Olhem vocês, mais uma vez aqui a cartilagem do crescimento, tá bom? Como eu falei com vocês, essa região articular, diga, alguém quer perguntar alguma coisa? Professora. Diga, Melina, pode perguntar, por favor. Deixa eu te perguntar, quando a pessoa tem gigantismo, ela tem muita cartilagem, então? Ou não tem nada a ver? Ah, boa pergunta, tá? Melina, gigantismo, ela ocorre, a gente vai até, não aqui mais adiante, vocês terão uma disciplina que é a morfo do sistema digestório, endócrino e renal, tá? Que lá, quando o professor apresentar a vocês a parte da endocrinologia, ou seja, glândulas endócrinas são glândulas produtoras de hormônio, tá? Ele vai falar, apresentar isso para vocês. O que é o gigantismo? Gigantismo é uma alteração hormonal, onde é justamente estimulada por uma regiãozinha específica, uma glândula, que é a glândula hipófise ou pituitária. Não sei se vocês já ouviram falar. O professor vai apresentar a vocês quando ele falar sobre isso, tá bom? É uma glândulazinha que é super importante no nosso corpo. Ela é considerada uma glândula mestre, tá? E ela, por alteração nela, aí nós teremos uma exacerbação de hormônio, do hormônio do crescimento. Então, o gigantismo, ele é mais provido por uma alteração, por uma superprodução hormonal, que vai fazer com que esse indivíduo, não é que ele tenha mais cartilagem, não, mas é porque ele vai ser superestimulado a crescer, a produzir peças ósseas, a produzir tecido ósseo, tá? A quantidade de cartilagem é a mesma. Só que vai chegar um ponto, por exemplo, que eu não cresci muito, chegou um ponto que aquela cartilagem que de fato não promoveu o meu crescimento ósseo, ela já mineralizou. Mas por quê? Porque, na verdade, não se espera, não era muito esperado de uma Luciene, filha dos pais que tem, com o porte físico que eles possuem. Eu não tinha como ser muito grande mesmo, não. A minha genética não me predispunha a isso, não. Então, na verdade, eu tive um estímulo tal de crescimento que não me fazia realmente ser um indivíduo muito grande. Agora, os indivíduos com gigantismo, porque não são indivíduos que cresceram adequadamente, são indivíduos que crescem de uma maneira fora de um contexto. Isso, inclusive, é prejudicial a eles, né? Inclusive, do contexto mais específico dentro da físio, problema de postura, coluna, né? Enfim, uma série de situações. Então, no gigantismo, foi uma alteração hormonal, um super estímulo, uma super produção de hormônio a partir da hipófise, fazendo com que essas peças ósseas crescessem absolutamente de uma maneira desproposital, fora, né, do contexto de normalidade. Inclusive, não só são todas as peças ósseas, ossos longos de uma maneira geral, inclusive os dos braços, das mãos, tá? Diga, Melina, quer completar, falar alguma coisa? Fica à vontade. Obrigada, professor. Perdão, Melina. Só para agradecer mesmo, professor. Obrigada. Que isso, Melina? Que isso. Fique à vontade, viu? Pego aqui a Melina como exemplo, mas a todos vocês podem e devem perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Bem, então, diga, Lucas. Então, quando alguém sofre uma fratura aí de múltiplas partes ósseas ou até mesmo de parte única, como que é feita essa reconstrução óssea? Ótimo, Lucas. Ótimo. Na verdade, a gente vai estar caminhando justamente para isso. Se não me engano, é o próximo slide, tá? Que eu vou explicar a vocês e vou explicar em detalhe, tá bom? Inclusive, essa sua pergunta aí, porque eu vou chamar a atenção de vocês, vou mostrar em detalhes, já vou até completá-la. Mas eu até vou pegar da sua pergunta aqui elementos para que a gente possa, de fato, entender e aguçar vocês aí, né?
Por quê? O que nós vamos ver? Você falou assim, de partes múltiplas ou de uma única fratura localizada, né? A gente vai ver que isso faz diferença sim, né? Até chamando a atenção, por quê? A partir do momento que, porventura, eu passe por uma fratura e que eu tenha fraturas múltiplas, às vezes uma única peça óssea, tadinha, ele foi fragmentado em várias porções, isso tem que ser levado em consideração ali na hora do atendimento, às vezes até uma interferência, viu? Uma interferência, coloca-se pinos, enfim. Mas eu vou te chamar a atenção, Lucas, vou explicar, porque isso aqui, ele é cheio de fases, tá? Aí vai entrar muito tudo isso que a gente está falando. Aquelas células osteogênicas, o reparo, o preparo. Por quê? Até fazendo uma comparação, a maneira como há o reparo tecidual ósseo, a gente poderia comparar de uma maneira simbólica, por exemplo, a um machucado, né? Se eu machuquei, se eu cheguei e acabei machucando, esfolei de fora a fora o meu braço, né? Eu vejo ali o meu tecido machucado, eu vou precisar de cuidar dele, né? Vou precisar de primeiro ter limpeza naquele local, para que depois o meu organismo possa cicatrizar, tá? Que é a pergunta do Lucas, que nós vamos ver eu achei até que ia aparecer aqui agora. Lucas, eu vou te mostrar, vou te responder, tá? Ele é todo cheio de fases, porque você vai ver. Tem a fase da limpeza, tem a fase do reparo, a formação do calo ósseo, tá? Eu vou só te pedir licença para daqui a pouco, que a imagem vai ajudar a você e aos seus colegas a entenderem essas diferentes fases, tá bom? Já eu te chamo a atenção em relação a isso, tá? Só que eu até pensei que fosse aparecer agora essa imagem, mas só para contextualizar aqui, né? Porque pegar essa linha de raciocínio, não só eu preciso ter a estrutura óssea crescer, como eu também vou ver que ela vai crescer, mas que aquela arquitetura ela precisa se manter, né? Ou seja, aquilo que seja por exemplo, um fêmur, né? Ou uma tíbia, um húmero, ele não só vai crescer em tamanho, mas é que ele precisa de manter aquela arquitetura, aquele formato, aquela composição clássica daquele osso, né? Então, por isso que, como eu falei com vocês, nós temos a presença dos osteoclastos para remodelar. E esse crescimento e desenvolvimento, ela se faz justamente com isso, com os osteoclastos que remodelam, com os osteoblastos que mantêm, que faz mais matriz, né? Então, com isso, o tecido ósseo vai crescendo e mantendo-se a sua arquitetura, mantendo aquele formato, desde o indivíduo mais jovem até o indivíduo mais velho, eu consigo perceber algumas alterações até de ossificação, sim. Ele cresceu, ele acomodou, né? Inclusive no caso específico da estrutura craniana, ele vai crescendo para permitir a acomodação do sistema nervoso central que está também se desenvolvendo, mas a arquitetura é a mesma, tá? Isso é fundamental para a gente. E aí, né? Isso se faz ao longo da nossa vida inteira, não só para a gente crescer em tamanho, se desenvolver, mas imaginem, a gente tem constantemente a necessidade de ter um equilíbrio entre a nossa estrutura óssea e a nossa estrutura corporal, porque a gente sabe que a gente cresce e desenvolve, mas a gente ganha peso, né? A gente possa vir até oscilação de peso ao longo da nossa vida. Então, tudo isso daqui também, inclusive, possa interferir muito na saúde e na estrutura óssea, né? Então, é fundamental, porque tudo tem que ser acompanhado de acordo. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala, você está dentro de um peso ideal? Aquele IMC, ele leva em consideração a minha altura também. Ou seja, as minhas estruturas ósseas estão aptas a suportar o meu peso corporal,
né? Então, isso que é muito importante. Então, tem todo esse jogo de reabsorção e de acomodação e remodelação óssea para tentar suportar as diferenciações que vão ocorrendo conosco ao longo da nossa vida, o nosso desenvolvimento, tá bom? Aqui, só chamando a atenção de vocês, que essa remodelação se faz, sim, inclusive tem a capacidade de se fazer a partir do momento que a gente utiliza, né, que no caso específico, os aparelhos, né? Quando eu utilizo os aparelhos, existe uma força que ajuda a fazer com que não só a estrutura do dente, mas também toda a parte óssea interna, que ela possa se acomodar e fazer com que ela volte, né, a ter a arquitetura mais dentro do padrão de normalidade possível, tá? Inclusive, essa região é aquela região dos alvéolos dentários que eu falei com vocês. Se vocês se recordam que é a região onde eu tenho tecido ósseo imaturo, que é um tecido ósseo mais maleável, né? E isso facilita, inclusive, com que a gente possa utilizar aparelho, mesmo eu sendo um indivíduo adulto ou mais velho, se eu quiser, eu posso utilizar, porque vai haver essa remodelação adequada, né? Porque esse ambiente ele me permite isso, tá? Deixa eu falar com vocês. Aqui deu o horário do intervalo. Agora, aí, Lucas, é justamente onde a gente vai iniciar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo, tá? A gente volta já já e aí eu volto justamente tirando dúvidas, outras que tiverem, e até mesmo a do Lucas, tá, Lucas? Que aí eu vou utilizar o desenho aqui para te falar bonitinho em relação a como ocorre esse reparo. Vocês vão entender melhor observando-se a imagem, tá bom? Então, tomem um café, vão ao banheiro, 9h30 em ponto, tá, gente? A gente tá voltando. Beijão para vocês.